Em um debate na internet com colegas de mesma área, houve um questionamento sobre algumas modalidades de tratamento para uma determinada doença. Um colega recomendou um tratamento que, apesar de ser conhecido e até utilizado por alguns profissionais, não possui nenhum respaldo científico. Quando apontada a inerente incapacidade desse tratamento surtir efeito, esse colega, mesmo sabendo não haver respaldo científico para tal tratamento, baseou sua justificativa em conhecimento popular. Chamamos isso também de sabedoria popular, depoimentos individuais ou evidências anedóticas. Algo que eu mesmo, enquanto acadêmico, aceitei como verdade. Antes de termos a ciência e a metodologia científica, tínhamos que recorrer a essas coisas. A remédios populares, feiticeiros, pajés, superstições. Um médico na época da peste usava uma máscara em forma de bico recheada com ervas, acreditando que isso o impediria de contrair a doença. Ao invés de ensaios científicos, tínhamos apenas relatos de caso e depoimentos. Ao longo dos séculos, praticamos a sangria, muitas vezes matando 8 a cada 10 pacientes tratados para doenças que hoje são facilmente curáveis. E fazíamos isso porque ambos, médicos e pacientes, dizíamos que funcionava. Afirmações de autoridades como Hipócrates e Galeno não eram testadas ou questionadas, e seus erros foram passados adiante por séculos. O que faz com que nós, mesmo entendendo o fato que correlação, ou seja, a existência de uma relação entre as variáveis que alternam-se simultaneamente, não é causalidade, relação de causa e efeito? A resposta para isso é o irracional valor que damos a depoimentos anedóticos, fazendo com que caiamos nessa armadilha de pensamento. Foi por isso que eu resolvi fazer a versão desse vídeo que já estava há um bom tempo na minha gaveta. Imagine um hipotético amigo meu. Vou chamá-lo de Bob. Suponha que Bob vá amanhã e compre um bilhete de loteria. Ele ganha R$100 em um bilhete de R$1. Bob volta no dia seguinte e novamente ele ganha R$100. A ação e o resultado é o mesmo no terceiro dia. Nesse momento, Bob decidiu que vai deixar o emprego, vender sua casa e se tornar um apostador de loteria profissional. Baseado em sua experiência, ele deve ser capaz de ganhar milhares de reais por dia. Como você acha que isso vai resultar para ele? Será que ele vai ser capaz de comprar uma mansão e um iate com tudo que ele ganhar ao final do primeiro ano? Provavelmente não. Mas como você pode estar tão confiante de que o plano dele é tolo? Qual conhecimento nos impede de chegar à mesma conclusão que Bob chegou? Se nós calculássemos as chances dele ganhar 3 sorteios seguidos, veríamos que seriam muito baixas. Mas de fato aconteceu para ele. Vendo pela perspectiva dele, o histórico de possibilidades de ganhar os 3 primeiros jogos foi de 1 para 1. Se ele então extrapolar a probabilidade de chances de todos os futuros ganhos, ele toma a decisão errada de se tornar um apostador profissional de loteria. Em um sentido trivial, Bob cometeu a falácia da generalização apressada, também chamada de falácia das estatísticas insuficientes. Bob considerou apenas uma pequena amostra e generalizou prematuramente. Com o tempo, é mais provável que ele gaste seu último real tentando replicar esse resultado improvável. Na verdade, todos os jogos de apostas são baseados em nossa incapacidade de compreender estatística e o tamanho da amostra. A longo prazo, a casa sempre ganha, razão pela qual os donos de cassinos tendem a ser muito ricos e poderosos. A única forma legal de ter um resultado positivo para o jogador é parar de jogar após uma baixa probabilidade de um resultado favorável. Mas há uma falácia mais profunda ainda que eu quero tratar aqui, e é sobre o valor que damos às anedotas. Eu francamente confesso que sou culpado dessa falácia sobre alguns tópicos. E vejo, a partir do comentário de alguns dos meus outros vídeos, que alguns de vocês também são. Uma anedota é uma história autopromocional sobre um acontecimento. Eu estou me referindo especificamente às anedotas sobre medicina alternativa ou fenômenos paranormais ou sobrenaturais. Por exemplo, uma que eu ouvi muito sobre um vídeo de quiropraxia foi: ela pode não ser científica, mas curou minha dor de cabeça, ou dores nas costas, neuralgia, ou o que quer que seja, quando os médicos não conseguiam. Ou então uma outra anedota muito popular que diz: eu conheci essa mulher que usou homeopatia e o seu câncer foi curado após os médicos terem a mandado para morrer em casa. Por que isso não é um argumento convincente para uma terapia alternativa?
Pela mesma razão que Bob nunca vai ficar rico apostando em bilhetes de loteria. O tamanho da amostra não é suficiente para generalizar. Sim, um paciente pode ter subjetivamente respondido a uma terapia de uma forma positiva, mas isso não nos diz muito sobre como o próximo paciente vai reagir. É somente quando o tamanho da amostra torna-se significante que podemos começar a tirar conclusões. E é por isso que a medicina baseada em ciência valoriza estudos em grandes populações, mais do que relatos de casos ou histórias surpreendentes de curas milagrosas. No entanto, quando vemos as alegações da medicina alternativa, elas normalmente dependem fortemente de evidências anedóticas e estudos em populações muito pequenas. Relatos de caso são da mesma forma de utilidade limitada. Eles nos dão um ponto de partida para investigações mais rigorosas, mas não possuem o poder para nos informar sobre os riscos ou a eficácia. Se você estiver em um debate com alguém que estiver citando estudos que apoiam suas opiniões, uma coisa que deve se verificar é o tamanho das populações utilizadas, geralmente indicada pela letra N, assim como N igual a 100. Se os grupos são comparados uns com os outros, costumamos chamá-los de coortes. O grupo controle, e é preciso haver um grupo controle se estamos eliminando o efeito placebo, e o grupo tratamento devem ter aproximadamente o mesmo tamanho e composição. De acordo com o tamanho dos coortes é que se determina o poder estatístico do teste. Um ensaio clínico de uma droga pode ser avaliado em coortes de milhares ou até dezenas de milhares. Enquanto isso, a medicina alternativa é geralmente realizada em grupos muito pequenos, inferiores a 50. Se algum dia eles quiserem ser levados a sério por aqueles de nós que valorizam a razão e a lógica, eles precisam corrigir essa falha metodológica. Um homeopata me encaminhou um artigo de revisão sistemática para citar sua eficácia, aparentemente sem ter realmente entendido o resultado do estudo. Os autores homeopatas concluíram que a homeopatia pode ser demonstrada eficaz apenas em populações muito pequenas. Nos 8 maiores ensaios, não houve diferença detectável entre placebo e homeopatia. Agora, algo completamente não relacionado ao ponto anterior é outra falácia que eu quero tratar enquanto eu ainda estou nesse tema. O tratamento X não pode ser avaliado em um estudo clínico. O argumento proposto é que o tratamento só funciona para os pacientes que acreditam na terapia, ou que recebem doutrinação ou treinamento adequado. Essa é uma alegação que eu ouço muito para medicina holística, reiki, chi e outras modalidades de cura energética. Eles afirmam que uma atitude receptiva é necessária para que os tratamentos sejam eficazes. Eu até já vi resultados de estudos estratificados, que são agrupados de acordo com o próprio relato de fé no tratamento. É claro que temos um nome para o tratamento que depende da crença dos pacientes para ser eficaz. O termo é placebo. Esse é um tópico grande o suficiente para o seu próprio vídeo, e eu só quero dizer que eu respeito o valor médico de um placebo. Ele tem um poderoso efeito biológico. No entanto, eu não acho que seja ético dar a um paciente gravemente enfermo um placebo no lugar de uma terapia eficaz. Eu sei que eu prefiro ter uma visão realista do resultado de qualquer tratamento que eu estou recebendo. E eu esperaria que um médico ético usasse placebo apenas em casos de doenças autolimitantes ou onde não houvesse um tratamento eficaz. Isso me leva ao meu último ponto. A medicina alternativa é frequentemente citada pelos seus defensores como tendo menos efeitos colaterais que a medicina convencional. Às vezes isso é verdade. A homeopatia é apenas água na maioria das vezes. Portanto, não é muito provável causar reações alérgicas ou danos aos rins. Mas o ponto é que ela tem a mesma eficácia que dar pílulas de açúcar, só que mais caro para o paciente. E em alguns casos, ela causa descrédito na terapia mais eficaz com base em evidências, o que por si só já é um tipo de efeito colateral. Nós não escolhemos os nossos tratamentos baseados apenas em seus efeitos colaterais. Nós os escolhemos por sua capacidade de tratar o distúrbio, e nós ponderamos isso contra os possíveis riscos. Isso é algo que fazemos em qualquer empreendimento humano. É uma consequência lógica que qualquer coisa que nós escolhemos, que tenha um efeito biológico de fato, pode ter múltiplos efeitos, alguns indesejáveis. O argumento que está sendo empregado aqui é chamado de falácia da solução perfeita, uma forma de falso dilema. Propõe-se que rejeitamos soluções viáveis porque não eliminam completamente o problema, ou que eles tenham alguma consequência negativa. Uma estatística favorita é o número de pessoas que morrem de interações medicamentosas ou de erros médicos.
Como se isso validasse o ineficaz tratamento da homeopatia. Eu tenho sido acusado por alguns de ser ingênuo, e isso até parece engraçado. Como se o meu padrão pessoal, baseado em evidências de qualquer tipo de terapia que eu escolha, fosse um objetivo inalcançável. Também fui repreendido por demonstrar as insuficiências da medicina alternativa, mas não os pontos fracos da medicina convencional. Fazer isso por si só já seria uma falsa equivalência. Claro que devemos nos esforçar continuamente para melhorar a medicina, para reduzir os efeitos colaterais, para encontrar a melhor solução para o paciente. Mas os métodos que precisamos empregar para fazer essa melhoria são métodos baseados em evidências. Eu não ataco a medicina alternativa por ser mística. Eu a ataco por não ter sido demonstrada que funcione. Então, para resumir, a origem de se apostar em algo e na medicina alternativa tem um elemento em comum e explora a mesma falha em nosso pensamento. Eles contam com a generalização apressada de uma pequena amostra. Da próxima vez que você ficar tentado a experimentar algum tipo de terapia pseudocientífica porque um amigo de confiança relatou um episódio positivo, lembre-se do Bob, o apostador de loteria profissional, e procure, ao invés, os resultados dos estudos de grandes populações. Eu vou terminar com 2 citações favoritas sobre o tema. De Roger Brenner, o conjunto de anedotas não é dados. E também desse grande cientista que nos manteve rindo, Richard Feynman. A ciência é aquilo que aprendemos sobre como não deixar enganar a nós mesmos. Como sempre, o melhor conselho vem de um médico de confiança. Fiquem bem e sejam inteligentes.